Vamos arrumar minha mochila de viagem comigo? Vamos. Olha, gente, a parte chata, normal, a roupa, coisa de banho, não sei o que, já separei tudo aqui e já vou guardar. Por quê? A parte legal vem agora. O que eu vou levar pra fazer os meus gorros? Eu tô na dúvida ainda se eu faço o gorro de tricô ou o gorro de crochê. Eu acho que eu vou fazer o de crochê. Por quê? Primeiro, pra fazer juiz ao nome desse canal, né? Porque pique de crochê nasceu do crochê, mas só tem tricô, cardigan de tricô, né? Por favor. Segundo, já ouvi falar por aí que o tricô, ele usa menos fio do que uma peça de crochê do mesmo tamanho levaria, mas ele leva mais tempo. Ou seja, o crochê tem vantagens nesse meu desafio. Ele vai usar mais fio, que a gente quer gastar, e vai fazer mais rápido. Justamente o desafio é quantos gorros eu consigo fazer numa viagem de 12 horas. Então, quanto mais rápido, mais gorros, certo? De qualquer forma, eu vou levar minha agulha de tricô também, porque vai que começa a me dar alguma dor no pulso, alguma coisa, que eu tenha que mudar o tipo de movimentação. A agulha de tricô tá ali, não ocupa quase espaço nenhum, vou levar. O que eu preciso fazer? Escolher os fios, ver o tamanho da agulha e rever a receita. Porque eu quero ir com a receita na cabeça, não quero ter que ficar parando durante as minhas horas de viagem para ficar conferindo quantas carreiras são mesmo, qual o tamanho, não sei, já quero ir com ela prontinha na minha cabeça para só produzir durante a viagem. Então eu vou arrumar essa parte aqui chata e já volto com vocês pra gente escolher o que a gente vai levar. Vamos então para a parte legal. Então, gente, o que eu tô pensando em levar? Eu não posso também levar muita coisa. Primeiro que eu não acho que vai dar pra fazer tanta coisa assim. Então, eu acho que eu vou levar esse restinho aqui daquele fio que a gente já fez um gorro pra ver se acaba logo com ele. Eu tava pensando em levar os irmãos dele aqui. Mas eu acho que com esse daqui eu vou fazer uma capa pra almofada. Talvez dê, talvez não dê. Esse aqui eu tô pensando ainda. E a gente tem um monte de Classic Pull aqui. O Classic Pull, ele vem bastante fio, então eu acho que se eu levar um ou dois para combinar as cores, eu acho que vai ser o suficiente. Esse aqui eu acho que eu termino, e aí a gente fica só com 2 novelos do Classic Pull. Esse amarelo, ele tem pouco, mas eu também não quero arriscar de acabar os fios e não ter o que fazer. Então eu acho que eu vou levar um branco e um rosa. Por quê? Como tem que fazer com 2 fios juntos, eu vou fazer um teste aqui, inclusive, para saber qual agulha que eu preciso levar. E vou aproveitar esse teste para ver também se fica legal os 2 fios juntos, fazendo uma coisa ali meio misturada. Então, vamos fazer esse teste aí. Pera aí. Bom, gente, vocês viram aí o meu teste. Eu acho que a mistura das cores ficou muito legal. Vai ficar super bonitinho. O que eu tava testando era o tamanho das agulhas. Eu acho que eu gostei mais da 6,5. A 5 ainda ficava escapando um pouco ali, os 2 fios juntos ficou muito pra ela. 6 um pouquinho. A 6,5 ficou ótima. E a 7 já é um pouco grande assim pra mim, né? Vocês sabem que eu gosto de trabalhar com agulha menorzinha. Então ficou um pouco desconfortável, ainda mais porque eu tenho a pegada de lápis, né? Uma pegada de faca, então essas com o cabo mais grosso é um pouco mais incômodo para quem tem essa pegada, pelo menos para mim, né? É um pouco mais incômodo essas agulhas com cabo muito grosso. Então vamos de 6,5, apesar dessa agulha ser muito importante. Eu ganhei vou chamar de herança, da minha tia postiça, tia Regina, que foi quem me ensinou a fazer crochê quando eu tinha 9 anos lá no sítio dela. Ela infelizmente não está mais entre nós, e a filha dela me deu de presente essa agulha, então ela é super especial. Eu vou ver se eu tenho uma outra agulha 6,5 aqui, eu acho que eu não tenho, porque quando eu vou viajar, ou quando eu vou pra rua, eu não gosto de levar as agulhas que têm valor sentimental e as que têm valor financeiro, né? Essas aqui são Clover Amour, vocês sabem que não são baratas essas agulhas. Por quê? Vai que alguém me rouba, vai que alguém me assalta, leva minha bolsa, leva minha agulha. Não quero que leve minhas agulhas especiais.
Então, eu vou ver se eu tenho uma outra 6,5. Se eu não tiver, eu levo ela e vou com o maior cuidado do mundo. E agora a gente vai ver as outras coisas que a gente precisa levar. Eu não acho que eu vou levar nessa bolsinha. Eu acho que ela acaba ficando um pouco grande. Por quê? Eu vou fazer uma coisa só, né? Eu vou fazer só gorro. Então eu preciso de uma agulha, uma tesoura, uma agulha de tapeçaria e os fios. E é só isso. Eu acho que eu vou botar tudo isso num estojinho e fechou. Gente, no final das contas, vou levar as duas agulhas 6,5. Por quê? O gorro que eu vou fazer é com meio ponto alto. E eu fiz um pouquinho, não só as correntinhas, mas os pontos também com as duas agulhas. E eu senti que essa daqui do cabo emborrachado, ela travava um pouco o meu movimento, porque ela tem essa parte aqui, né, da agulha em si muito curtinha. Então ficava aquele amontoado de pontos aqui na parte do, vou chamar de pescoço da agulha, e aí ficava travando um pouco o meu movimento. Já a outra agulha, eu ficava com o movimento livre, então às vezes o fio passava inclusive na parte onde é o apoio do dedo, onde tem a numeração, então eu conseguia fazer esse movimento mais livremente. E o que eu quero nessa viagem é conforto, então eu vou levar as duas porque eu acho que eu vou acabar usando a totalmente de metal mesmo. Peguei um estojinho, então vamos lá. Agulhas, tesoura, isso é uma tesoura, gente. Comprei na Daiso. Fita métrica, porque eles dependem do tamanho. Isso é ótimo, eu não vou ter que ficar contando carreira, eu vou só fazendo até alcançar um tamanho X. Essa caixinha, gente, uma caixinha de bala. Mas o que eu tenho aqui dentro? Eu tenho algumas coisinhas que eu uso no meu dia a dia. Então tem agulha de tapeçaria de metal, agulha de plástico, marcador de ponto, tem aquele alargador que eu uso, né, para os amigurumis, tem alfinetes, tem essa agulha aqui de feltro que às vezes eu uso para ajudar no enchimento. Tem a chavinha da agulha de tricô. Então eu deixo tudo isso naquela caixinha e vou levar a caixinha inteira, né? Não tem por que tirar. Esse caderninho, será que cabe aqui dentro? Cabe, hein? Ó. Eu vou anotar nele as informações que eu preciso das duas receitas dos dois gorros, medidas e coisas do tipo, para aquilo que eu falei, não ficar voltando no vídeo toda hora no meio da viagem. É mais fácil olhar rapidinho alguma dúvida que eu tenha do que ficar olhando o vídeo. Ainda mais porque a internet na estrada é um pouco complicado, né? Lapiseira. Eu não sei se vocês viram, eu coloquei aqui na mochila uma bolsa ali dentro. Nessa bolsa eu vou trazer umas coisas que eu vou comprar na viagem e também eu coloco os gorros lá. E aí trago ela na mão. Na minha mão vai o estojo com todas as coisas que a gente precisa, o nosso suporte para fazer as filmagens no ônibus. Vou levar na mão esse daqui pra gente já usar ele. E só. Na mala de viagem, os dois extras. Agora, na verdade, eu vou ter que resgatar o caderninho, porque vou fazer as anotações, vou assistir os vídeos ali rapidinho, fazer as anotações e fechar por hoje, porque eu ainda tenho trabalho para terminar. Gente, eu não mostrei aí, mas eu levei também a agulha de tricô. E eu acabei decidindo por começar pelo tricô mesmo. Porque como a gente estava lidando com uma sobra de fio, eu não sabia se ia ser suficiente fazer com o crochê, já que ele usa mais linha. Então podia acabar não tendo material suficiente para finalizar o gorro e eu ter que desfazer tudo e fazer de novo. Eu achei que estava seguro começar pelo tricô e ir até onde desce. Eu comecei então às 9h10 a ida da viagem. E eu decidi gravar mostrando de hora em hora qual que estava sendo o progresso. E esse gorro de tricô também, como eu estava fazendo ele com o círculo mágico, ele demorava, ele acabava gastando um pouquinho de tempo. A cada metade da quantidade de pontos de cada volta, eu tinha que ficar arrumando a agulha. Então isso também acabou me fazendo gastar um pouquinho mais de tempo na confecção desse gorro do que, por exemplo, eu faria num de crochê. E aí, passadas 2 horas de viagem, ainda não estava no tamanho suficiente para começar as diminuições e o fio já estava acabando. Eu fiquei meio alerta, mas achei que ia dar. E aí, chegando nas 3 horas de viagem, foi quando eu comecei justamente a diminuir e a finalizar o gorro. Ainda sobrou um pouquinho do fio, mas agora não é suficiente para fazer nada, então ele vai acabar virando enchimento de amigurumi mesmo. Vocês viram que o time com a parada do ônibus foi maravilhoso. Eu tava fechando o gorro e o ônibus parando. Então foi hora de descer um pouquinho, esticar a perna, ir no banheiro, comprar uma besteira. Gente, meu ônibus que é rosa. Achei fofo. Vamos lá. Vou rapidinho, porque quando eu tô viajando sozinha eu não gosto muito de descer na parada, porque eu tenho medo de perder a hora, o ônibus ir embora e eu ficar sozinha.
Tá só no banheiro. E já já eu falo mais um pouquinho. E é aqui que eu sempre me perco nas paradas de viagem. Eu não ia levar nada? Não ia. Mas já tô querendo levar um belisco. Não ia levar nada por quê? Porque já trouxe lanche de casa. Mas como é que faz? Oi, gente, e aí? Olha, eu ia comprar um doce? Ia, mas eu já tô cheia de doce. Comprei o quê? Uma Pringles sem graça? Sim. Mas era a única coisa salgada que tinha, que era um pouco mais fácil de guardar. Porque eu tô viajando de ônibus, tudo mais, vou ficar andando durante o dia. Aí queria um pacote que fosse fácil de fechar e deixar na bolsa. Então é isso. Voltando pro ônibus pra não ficar pra trás. Ele tá bem. Voltando então pro ônibus, ainda com ele parado, foi a hora de fechar, finalizar, cortar os fios e dar por encerrado o nosso primeiro golo, com uma contagem de 4 horas de duração. 4 horas, gente. Vamos de Pringles. Esses biscoitos que a minha madrasta faz, que são saudáveis, e o bolo que ela também faz, que também é saudável. Vamos então para o segundo round. Depois de lanchar, hora de pegar a agulha de crochê, pegar os fios novos e começar o golo número 2. Esse eu não tinha certeza se ia dar tempo de fazer até a hora de chegar da viagem, porque como o primeiro demorou 4 horas, apesar do crochê ser mais rápido, eu tava ainda na dúvida ali se ia dar em 2 horas pra a gente conseguir finalizar. O gorro de crochê, ele foi crescendo mais rápido que o de tricô, então em 1 hora de confecção já tinha ali quase metade dele pronto. Eu fiz então ele ali até 46 centímetros, que eu achei que já estava bom, dobrando ele, eu achei que estava numa medida boa, eu testei ali, não tem filmagem, né, mas eu testei um pouquinho, e achei que já estava ótimo o tamanho para fechar, e também um tamanho de referência para os próximos gorros. Então eu comecei ali a finalizar o segundo gorro. E deu tempo de fechar antes do ônibus parar. Não só deu tempo, como o timing foi de novo muito bom, assim como foi na parada terminando o primeiro gorro. Eu cortando os fios ali, que tinha acabado de finalizar, virando o gorro do avesso e o ônibus entrando no estacionamento da rodoviária. Então, o total para o nosso segundo gorro, 2 horas e 16 minutos. Olha aí que beleza. Chegando no bairro da Liberdade, jantando uma comidinha coreana. E depois disso eu só filmei na última noite mesmo. Então fiquem aí com minha cara de acabada e meu pijama. Gente, eu tô aqui descabelada, cansada de pijama. Mas a gente já tem intimidade, né? Então tá tudo bem. Só pra dizer que meus compromissos aqui na viagem terminaram. Então amanhã eu tô voltando e eu vou fazer o mesmo gorro que eu fiz, branco e rosa. Eu tava pensando em fazer ele diferente, porque eu não tava muito gostando quando eu tava no andamento do visual dele. Eu não queria também fazer qualquer um só por fazer, né? E achar feio. Mas no final, quando ele ficou pronto, eu achei bem bonitinho. Então eu vou repetir. O de tricô, não. Então eu vou repetir o de crochê em meio ponto alto. E vamos ver quando você consegue fazer na volta. Amanhã a gente se vê no ônibus. 12h17, ônibus de volta agora, novamente nossos registros para começar o gorro número 3. Na volta, gente, eu resolvi filmar de 20 em 20 minutos, porque como o segundo gorro ele levou 2 horas para fazer, então eu pensei que se eu filmasse de hora em hora, não ia ter quase material ali do gorro se desenvolvendo, né? Ia ter ele metade e ele completo, se a gente levasse o mesmo tempo. Então fui fazendo mais gravações. Então com 1 hora ele já tinha passado um pouquinho da metade. Então eu imaginei que eu fosse terminar em menos de 2 horas. Só que acabou, gente, que eu me empolguei. Aí você vem aí, eu acabei fazendo 50 centímetros e não 46. Mas pelo menos era só desfazer umas carreiras ali e aproveitar, cortar o fio e finalizar. Gorro número 3, então, finalizado em 1 hora e 50. Eu nessa hora já tava pensando o quê? Nossa, vai dar pra fazer 3 gorros voltando. Com certeza. E aí então eu comecei confiante, mas logo eu fiquei preocupada, gente, porque a linha branca foi se acabando. Então eu decidi que eu ia fazer até onde dava e
com o material que eu visse na minha frente, com o que eu olhasse dele pronto, eu ia decidir o que fazer. E aí, gente, nessa hora eu tava recalculando rota, pensando o que era melhor fazer. Melhor desfazer tudo, tentar fazer uma barra em crochê com a branca e depois continuar com a rosa? Será que é melhor fazer até onde der mesclado e depois fazer só rosa? Será que é melhor fazer outra receita? Será que eu volto pro tricô? E aí eu resolvi voltar pro tricô, porque o tricô gasta menos fio. E como o tricô circular é fácil eu fazer de branco até onde der, né, e ficar uma barra, e depois eu dali só emendar o rosa e seguir. E foi então que eu fiz. Só que, gente, eu fiquei muito tempo pensando nisso. Eu pensando, não é possível, será que dá pra fazer alguma coisa, dá pra salvar, vou ter que desfazer. Aí eu pensando, eu vou ter que desfazer, vou ter que fazer bolinha, tudo de novo, vou ficar aqui cheio de fio no colo, eu não vou terminar o desafio do jeito que eu queria, não vai ser de verdade quantos gorros eu consigo fazer, porque se eu tivesse mais fio, eu conseguiria fazer mais. E aí eu fiquei muito frustrada ali na hora, pensando o que eu queria fazer. Aí eu resolvi dar uma pausa. Dei um tempo pra minha cabeça, fui relaxar um pouco, fui ficar rolando feed de rede social, fui, né, espairecer um pouco. E aí nisso eu acabei me dando uns 30 minutos pra relaxar e aí voltei. E voltei realmente pro tricô. Só que quando eu voltei, eu tava também tão desnorteada que eu esqueci de marcar o horário. Então vocês vão ver aí que tem um registro às 5h17. Então são 3 horas desde que eu comecei o gorro número 4. Então desde faz aquele pedaço todo, desfaz, faz pausa e tudo, só aí foram 3 horas para chegar nesse tanto aí que vocês estão vendo. E aí eu voltei também a registrar de hora em hora, porque já que o tricô leva mais tempo, não ia dar quase diferença nenhuma. Olhando assim, esses registros eu já não sinto muita diferença, né? Lógico que dá pra ver que tá aumentando, mas vocês veem que ele aumenta bem mais devagar do que o crochê. E por poucas carreiras a gente não finaliza o 4º gorro ainda em viagem. Quando o ônibus estava chegando de volta aqui na rodoviária, estava quase no tamanho para já iniciar as diminuições. Mas ele acabou tendo que ser finalizado depois. De volta no nosso cantinho, com bagunça de viagem ainda para arrumar, para fazer o fechamento do nosso vídeo. Então, quantos gorros afinal fizemos? Depois da gente passar por situações como acabar uma das linhas que eu levei, e infelizmente não dá para fazer mais gorros do que eu gostaria, acabamos com 1, 2, 3 e 80%. E 90%, provavelmente, que eu acho que foi uma contagem boa, né? Mas se eu tivesse levado mais linha, mas infelizmente não tinha muito espaço também, daria pra ter feito, eu acho que uns 5, porque, né, vocês viram que o segundo que eu fiz desse daqui, já um pouco mais ali com a prática, deu menos de 2 horas. E a viagem de volta, na verdade, foram 7 horas de viagem, então acho que daria pra ter feito uns 3 na volta, mais os 2 da ida. E o nosso gorro que ficou pela metade, ele falta só um pouquinho, baseado nesse daqui. Eu contei aqui as carreiras, faltam só 4 carreiras para chegar nesse tamanho, mais as carreiras de diminuição. E aí a gente fecha mais esse. Então esse vai acabar ficando pro vlog da semana, né? A gente terminando ele. Sobrou não, né? Ainda tem esse pouquinho aqui de linha, que não deu para usar, né? Que foi o tempo da gente chegar da viagem. Só que o rosa eu fiz, né? Justamente o rosa depois, além dele ter mais, porque a gente tem outro novelo do rosa ali. Então, se acabar aquela linha antes das 4 carreiras, dá pra complementar e terminar. E, gente, isso aqui foi essencial. E eu ter feito ele aberto foi a melhor escolha, porque eu botava ele aqui, né, eu conseguia enxergar direitinho o que estava filmando, o que não estava, porque às vezes, né, balançava ali dentro do ônibus. E assim, tá super aprovado, né, pelo menos para filmar parado ou com pouco movimento. Ele super fica o celular no lugar, não sei andando, né, porque como ele depende do apoio no corpo, não é aqueles que ficam pendurados assim, né, durinhos e presinhos. Eu não sei como é que ele vai se comportar em movimento, mas a gente pode testar também. Então é isso, pessoal. Obrigada por vocês terem acompanhado aí essa viagem, esse desafio. E eu espero que a gente tenha de novo a oportunidade de fazer vídeos como esse, né, de quantos X coisa eu consigo fazer em X tempo. Então, galera, até a próxima e a gente se vê.